Boa tarde para quem estiver nos assistindo. Hoje é dia 28 de janeiro de 2023. Nós acabamos de sair do Psicodrama Público de São Paulo. Hoje, a Lúcia Helena, foi a anfitriã, mas ela não pôde ficar para nossa gravação, e eu dirigi o trabalho que teve como tema Ninguém Está Olhando. Então, eu vou pedir para os nossos participantes aqui que participaram hoje, falarem um pouquinho como é que foi só dando um resumo. A gente teve algumas cenas dramatizadas. Uma das técnicas usadas foi colocar na imersão uma primeira cena com um fundo de uma cozinha. A gente teve técnicas variadas, colocando em spotlight, a gente fez algumas coisas, mas principalmente eu usei para aquecer o tema, Ninguém Está Olhando, o óculos de sol para aquecer o grupo, né? A imagem nublada para dar um pouquinho dessas sensações, Ô, né? André, De ninguém está olhando, ou eu não estou olhando, como é que a gente está olhando. As pessoas foram contando, logo que a gente chegou, a gente começou a conversar sobre óculos, e acabou sendo dessa forma, e surgiram algumas cenas, alguns temas protagônicos, que o pessoal vai comentar um pouquinho. ô, André, André quer tem falar uma coisa aqui na primeiro? minha tela. Apareceu uma coisa aqui na minha tela, não sei como tirar. Está escrito This meeting bang, record IP, host. Yes, sim. Pode clicar que sim, porque a gente está gravando essa É entrevista. nesse Go It. Go it. Isso. E aí você está aprovando essa nossa conversa ser gravada. Por quê? No psicodrama público, a gente tem uma questão muito importante para a gente, muito cara, que é não gravar e não fotografar. Quando a gente termina, a gente faz essa entrevista para contar um pouco, mas com o cuidado de não expor ninguém, de não falar das pessoas, só contar do evento. Ok? Passo a palavra para o Renato, se achar que alguma coisa é importante as pessoas saberem de imediato, né? Nesse começo de gravação que estão assistindo. Eu achei, mais uma vez, bastante interessante a sessão. O tema também suscitou discussões bastante interessantes, provocativas, que evocaram manifestações muito emotivas, né, sensíveis. E eu fico assim muito impressionado ainda com a possibilidade da gente explorar questões importantes a partir de cenas mínimas, né? Como aconteceu de um rapaz na sua casa, escondido da sua mãe, comer uma quantidade exagerada de bis, né? Escondido. E, a partir disso, a gente discutir sobre sentimentos como a vergonha, a culpa, o medo e estratégias para lidar com as situações, né? Alguns se posicionaram favoravelmente a um controle, a uma restrição ao uso, ao consumo. Outros se posicionaram de forma mais contemporizadora, sugerindo até que houvesse um diálogo, comessem juntos aquele produto e assistindo uma série. E houve também outras cenas em que também outros elementos foram trazidos à tona, com a perspectiva de que o tema diz respeito muito a nós próprios, né? No sentido de que ninguém está olhando,
mas tem sempre alguém olhando que é o Deus, é a mãe, é o pai presente em nós, é o nosso superego que está olhando sempre para nós próprios, né? Não é só olhar alheio, é só olhar do outro concretamente externo a nós, né? Existe um olhar controlador que nós próprios criamos, como o Gabriel, que está na entrevista, se manifestou em termos de que a gente próprio cria os nossos olhares externos, né? Muitas vezes as pessoas não estão atentas a nós e nós simplesmente imaginamos que estamos sendo vigiados, controlados, julgados pelo outro, quando isso, na verdade, é uma ficção. E aí nos leva a esse sentimento de criar um personagem, colocar uma máscara que não vai corresponder àquilo que a gente sente, àquilo que a gente pensa, àquilo que a gente é na nossa essência, o que é uma violação, o que é uma violência que a gente pratica contra nós próprios e leva ao sofrimento, naturalmente, como a gente percebeu em algumas falas, o sentimento de opressão daquela pessoa que não é acolhida, embora tente corresponder ao papel que lhe é supostamente exigido pelas outras pessoas que lhe são próximas, né? Na expectativa de receber o amor. E o amor foi uma questão presente e talvez norteadora da questão, que nos leva a adotar comportamentos, né, para satisfazer a expectativa do outro, como se fosse uma troca. Eu me comporto como você quer e, em troca, você me dá amor. E a gente Uhum. concluiu que a questão fundamental é a gente lidar com nossos próprios, com o nosso sentimento, desenvolver o amor próprio, o amor, o alto amor, né? Muito legal. Vou passar então a palavra para a Sueli, né, que vai Bom, complementando aí um pouquinho do tá. que o Renato trouxe a essência de hoje, né? O Renato falar depois dele é complicado, mas endosso tudo que ele falou, é isso que ele falou. O tema era fazer coisas escondidas, e uma das coisas escondidas era comer. Hum, mas no fim eu entrei em contato com um monte de coisas escondidas que eu faço que eu não tinha nem me tocado. Então, fiquei um pouco chocada, né? A gente falou muito da questão de ter um olho olhando a gente. Isso eu acho que não me pega também. Dá uma sensação que é ruim o tempo inteiro, porque eu estou fazendo uma coisa escondida e alguém está vendo. Mas aí eu me libertei no final, porque alguém falou, eu comi e assumi. Eu falei, é por aí. Eu fiz e eu banco, que é a questão do poder como possibilidade. E com isso eu me liberto, que é Uhum. o que eu desejo para todo mundo, que a gente se Bacana. liberte. Isso, e Obrigada. você traz o quanto o psicodrama ele vai numa profundidade, né? Que traz assim, gente, eu me dou conta de coisas que eu estou fazendo que eu nem tinha prestado atenção, né? Que lindo, que Mas lindo. eu comi e assumi. Ponto. A Hum, possibilidade de assumir. Isso E, liberta. e a partir disso, assumindo, a gente pode construir diálogos, né? Isso que eu acho que é muito legal, né? Muito Obrigada pela obrigada. vivência. Obrigada a você pela vivência de hoje. Parabéns pelo seu trabalho. André, você quer falar? O André vai falar só com o microfone aberto, André, porque a câmera estava piscando. A gente pediu para o André ficar com a câmera fechada e falar por microfone. Mas se ele não. Então, Gabriel, você já pode falar? Gabriel pode
Abrir. E eu posso Gabriel, falar, sim. você que veio pela primeira vez, a gente gosta muito de quem vem pela primeira vez poder dar o depoimento de como foi para você, né? Alguém te convida, você vem. Sim, foi maravilhoso, assim, foi uma experiência totalmente nova. Foi nova, assim, mas ao mesmo tempo foi familiar, porque eu já tinha feito teatro algumas outras vezes, mas teatro, assim, com um tema específico, assim, com um tema tão profundo, igual esse, de ninguém tá olhando, assim, foi realmente uma novidade para mim, né? E, assim, foi bem interessante ver como é que o tema foi se prolongando durante toda a nossa reunião, porque a gente começou falando de o que ninguém está olhando, o que não é ninguém está olhando para a gente, né? Como que a gente percebe que a outra pessoa não está olhando? Aí chegou a Sueli falou assim, eu como quando ninguém está vendo, né? Aí eu comecei a falar, eu também não, todo mundo faz isso, e a gente chegou nessa discussão do comer, né? Do comer quando ninguém está olhando. E quando a gente entrou nessa discussão de comer, eu achei muito engraçado, porque a gente começou falando de comer quando ninguém está olhando. E depois a gente falou do que a gente estava comendo. E no final chegou um participante, e ele falou na verdade, já passou por uma dificuldade de comer, entendeu? Aí, nesse Uhum. caso, eu achei muito interessante, porque foi do comer bastante, do não comer, até o não comer, entendeu? Então, eu achei bem novo esse desenrolar da conversa, né? Eu achei bem interessante, assim, os diferentes pontos de vista que a gente teve. E foi bem legal, assim, foi bem novo, assim, a gente poder ver o nosso julgamento, como é que a gente percebe as diferentes situações diante de um só tema. Legal, né? Então, lembrando, o sociodrama é isso, alguém dá um exemplo e a gente começa a construir de pequenas cenas, como disse o Renato, de uma fala da Sueli, de uma entrada do Gabriel, né? Achei, e estamos falando o nome de quem está aqui, porque está aqui, o nosso combinado é não citar os nomes em especial, assim, porque vai para o YouTube. Mas essa construção de que a cena não é mais de quem deu a primeira deixa, porque é um teatro espontâneo que vai sendo construído em conjunto. Então, quando vem o tema comida, e aí até chegar no de mais ou no de menos, os equilíbrios, o que é saudável, o que é proibido para um pode ser remédio para o outro, né? a- Pegando a metáfora da própria alimentação, né? E a gente pode pensar outras coisas, né? E a gente foi caminhando para pensar que outras coisas a gente pode tentar reduzir danos, ou controlar melhor, né? Então, partindo de uma construção do grupo e desse compartilhamento, porque eu acho que o riquíssimo é isso. A hora que eu falo, eu faço isso, ninguém está olhando, ninguém faz, eu descubro que todo mundo faz. E eu estou junto, e a gente está junto para encontrar saídas, né? E tudo na vida, a gente não está sozinho. O nosso pacote é único, né? Eu sou uma pessoa única, mas a gente está. O que passa por mim passa pelos outros também. O que passa pelos outros passa por mim também, né? Acho que esse é o encantamento. André, você Hum. pode falar alguma coisa? Como foi para você hoje? Olha, foi riquíssima essa experiência que eu sofri hoje, né, que eu passei, foi riquíssima, eu gostei muito. E está me fazendo assim lembrar de que esse teatro espontâneo me ajudou muito, apesar de, olha, eu confesso, eu sou muito acanhado, muito envergonhado, muito tímido. Eu já perdi muita chance de protagonizar ou até falar o que eu sinto, porque eu sou muito envergonhado, muito acanhado. Mas o que eu vi hoje, tudo que falaram aí, bate comigo, né? Porque assim, no psicodrama, desde o tempo que eu comecei até hoje, eu percebo assim, não há um juízo de valor, não há um pré-julgamento, né? Não tem um julgamento, não tem nada. Tudo que eu falo vale, o que você fala, o que a Sueli fala, o que a gente lá no grupo, como a gente constrói em grupo, tudo que a gente fala não tem exclusão.
vale o que o outro diz, vale o que eu digo, né? E é isso que eu acho mágico, assim, de participar do psicodrama, né? Porque toda vez que eu estou lembrando do psicodrama, estou lembrando da minha participação lá e estou lembrando do grupo, que me faz muita falta. Apesar de eu ser muito tímido, muito envergonhado, esse tempo me fez muita falta em participar os sábados, falar. Porque também tive um problema que eu estava muito... Agora estou melhor, mas pouco tempo atrás eu estava muito deprimido, muito triste. Então eu conversei com a minha médica e ela passou um remédio que acertou. Eu estou me sentindo melhor e estou começando a saber o que falei antes, né? Não ia ao banheiro, não comia, não tomava um sol. Depois que ela me passou o remédio certo, eu estou levantando melhor, estou tendo mais disposição, estou conversando mais com a família, né? Porque antes eu levantava, não falava nem com a família. E hoje eu estou me sentindo bem melhor. Igual eu confesso, o tema de hoje me tocou muito, porque assim, quem está olhando para mim, né? Então, às vezes, a gente constrói, eu, no caso, né? Construo, às vezes, também eu posso estar construindo um mundo que eu não vejo, uma situação que as pessoas não estão nem olhando, e eu já estou vendo que a pessoa está olhando, e pensando, muitas vezes, a pessoa está me vendo, ela está pensando o que de mim, o que ela está falando de mim. E, às vezes, é uma coisa que a gente constrói na mente da gente, né? Sim. É uma coisa que é uma percepção minha, mas não é a do mundo, né? Então, assim, a gente vive, né, essa percepção que eu tenho do mundo, muitas vezes não bate com o outro. O que vale assim, o que eu penso tem que valer com o que o outro pensa, o que o outro fala. Procurar entender mais o que o outro diz, respeitar o que o outro diz e tirar essa percepção minha, né? Ter mais um ponto de vista, né? A gente terminou tentando acender essa luz para a gente mesmo conseguir olhar, encarar as coisas, né? Encarar os nossos desafios e poder também ir construindo diálogos maiores. Mas o que o André está trazendo é riquíssimo, de que psicodrama público é isso, a gente poder falar o que pensa, o que sente, mesmo sendo contraditório, tanto dentro da gente quanto em relação aos outros participantes, né? Ter as diferenças. Teve uma cena, inclusive, que um participante já antigo, como é o caso do André, que é participante antigo, ele pediu: olha, eu quero fazer uma cena que você me contraponha, né? Porque é o desejo de sentir isso, essa provocação, me traz outros argumentos, abre a brecha da fantasia e da realidade de Moreno para a gente pensar coisa nova, né? Se eu fico conversando só quem pensa como eu não abro essa possibilidade. E a hora que a gente põe ideias diferentes, a gente abre até terceiras, quartas opções. Então, muito obrigada, eu agradeço vocês, principalmente agora, esse finalzinho ainda, participar. E até o próximo sábado, com mais um tema que a gente não sabe para onde vai, mas que é muito bom estar junto. Obrigada a você. Obrigada.